Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Todos sejam bem-vindos à nossa casa. É sempre uma alegria estarmos aqui juntos, né? Com o mesmo propósito, buscando sempre o Cristo em nossas vidas. Então eu vou iniciar com uma leitura do livro Palavra de Luz, que diz assim para nós: acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no alocado propósito de antepor-nos ao próprio Deus. Estudando o Pensamento e Vida, capítulo 16, do livro Francisco Cândido Xavier, Espírito de Luz. Sair daquela cadeira que eu não sei se atrapalha não, mas pode ficar dentro do barco que fica mais fácil para ajudar. Então vamos fechar os olhos. E levamos os nossos pensamentos. Sentindo neste momento a presença do nosso Mestre, Jesus de Nazaré, que nos conduz através do seu ensinamento, do seu Evangelho de amor, que nos traz a esperança de um novo governo, que nos traz a esperança de podermos caminhar nessa luz que ilumina os nossos passos, que traz no silêncio dos nossos corações a imagem desse irmão maior que, quando aqui esteve, nos trouxe esse tesouro que é o seu Evangelho. E aí, quando abrimos o Evangelho, é Jesus falando em nossos corações. E que possamos nós, nesta tarde abençoada, os irmãos da espiritualidade moral já receberam cada um de nós quando adentramos a porta desta bendita casa e vizinhos de Jesus. Aqui eles nos abraçam, aproveitam a oportunidade de estarmos aqui reunidos com o mesmo propósito, de elevarmos, de subirmos para encontrar Deus. Que Deus está no ponto mais alto e devemos subir, transcender para encontrá-lo em nossos corações. E neste momento sublime, vamos vibrar com o nosso irmão querido, que aqui nos traz esse ensinamento do Cristo, para que possamos assimilar e trazer para as nossas vidas um amadurecimento espiritual para cada um de nós. Que a paz do Cristo nos envolva e nos abrace.
nessa contenda espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Bom, como eu já falei, nosso irmão Vitor vai nos prestigiar hoje com o tema Os Trabalhadores da Última Hora. Uma palestra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E, como nosso irmão disse, o tema é Os Trabalhadores da Última Hora, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Vamos aqui, brevemente, tentar fazer um pouquinho de reflexão sobre a parábola inicial desse capítulo, porque ela nos traz muitas oportunidades de reflexões. Não faremos aí apenas nas rápidas palavras aqui. A parábola começa da seguinte maneira, onde se comparado os reinos do céu aos pais de famílias que saem a trabalhar. E nessa parábola, o pai de família, lembramos que é lá na época de Jesus, hein, gente? Sai à primeira hora do dia para assalariar, contratar, convidar, chamar ao trabalho trabalhadores para a sua vinha. E ele vai à praça para assalariar esses trabalhadores. E assim ele faz os convites àqueles que lá estavam, combinando a forma de pagamento, que lá na ocasião era um denário, né, pelo dia de trabalho, como alguns de nós trabalhamos hoje, né? Recebemos ali diariamente pelo nosso trabalho. Ele contrata, esses primeiros contratados vão para a sua vinha trabalhar. Esse pai de família volta lá novamente na terceira hora do dia e realiza a contratação de novos trabalhadores e diz a eles que esse que o pagará o justo a eles. Ele volta à sexta hora, faz a mesma coisa. A nona hora do dia, a mesma coisa. E na 11ª hora do dia, ele volta novamente à praça e se depara ainda com trabalhadores lá à espera do trabalho. E ele questiona esses trabalhadores, perguntando-os: o que fazem aqui ainda? Né? E os mesmos respondem que não foram assalariados até aquele momento do dia, a 11ª hora. E ele diz então para que esses vão trabalhar em sua vinha, pois ele os remunerará, os assalariará. E esses vão na 11ª hora do dia, certo? O dia chega ao fim, na 12ª hora, e esse pai de família chama aquele que é o seu empregado para que possa então realizar o pagamento desses trabalhadores contratados. E ordena que os pagamentos sejam feitos dos últimos contratados aos primeiros. Então, ele chama aqueles trabalhadores da 11ª hora, que trabalharam apenas uma hora do dia, né? E paga-lhes um denário para esses trabalhadores. E aqueles trabalhadores que foram contratados lá na primeira hora do dia, trazendo aqui a relação, já que o tempo lá atrás era medido de outra forma, se a gente fosse fazer uma relação aqui, né, que lá, primeira hora seria ao nascer do dia, a última hora, ao final do dia ao se pôr, então 6 horas da manhã, 18 horas da tarde dos dias de hoje, né, aqueles das 6 horas da manhã, é claro que ficaram o quê? Felizes, né? Se o que trabalhou uma hora só, ganhou um denário, eu estou aqui, trabalhei o dia inteiro, no solzão, peguei todo o trabalho pesado, né? Como diriam, trabalho pesado, trabalho sujo, certo? Ficaram felizes. Talvez
nós talvez ficaríamos, né? Já pensando que, opa, se ele combinou comigo um denário, quer dizer que eu vou ganhar quanto aqui? Vou ganhar muito mais. Né? E o pagamento seguiu. Mas até que chegou nesses trabalhadores da primeira hora. E eles receberam o mesmo um denário. E como não era de se achar e esperar diferente, esses não ficaram felizes por receberem apenas um denário. Porque, como falamos, eles tiveram todo o esforço, todo o trabalho, certo? E os outros apenas só uma horinha de trabalho, ganharam a mesma coisa. Então, o descontentamento veio. E eles interpelam o senhor da vinha, a família. Já que eles tiveram todo esse trabalho, receberam tudo. Mas o pai de família, que vinha nos ensinar muito, em sua bondade, diz a eles: mas o que eu combinei com vocês? Não foi um denário? Foi, não foi? Não foi o único, inclusive, que o pai de família combinou de fato o valor que seria pago? Foram os únicos. Foram os únicos que, para os demais, o senhor Davi, o pai de família, disse: lhe pagarei o justo pelos vossos trabalhos. Né? Então, quer dizer, aqueles trabalharam sem saber o quanto ganhariam, inclusive. E aqueles primeiros trabalhadores eram os únicos que sabiam quanto iam ganhar por aquele seu dia. E, com isso, o pai de família diz: vocês, né, estão vendo maus olhos, com mais maus olhos, o bem que faço aos outros trabalhadores. Porque não foi um ato de bondade que ele fez para com os demais trabalhadores? Se a gente trazer para os dias de hoje, nossos salários em muitas empresas são compostos por horas de trabalho, certo? Então, os demais teriam recebido menos, porque trabalharam menos. Né? Mas esse senhor Davi, que com certeza ali já compreendeu um pouco das lições traduzidas por Jesus para nós, fez esse ato de bondade, de caridade e atuou por igual a todos, dentro da justiça. Mas dentro de qual justiça? Dentro de qual comparatório, parâmetro, ele assim o fez? Se trazemos para a nossa realidade de hoje, dentro das empresas, do local que trabalhamos, sejam eles as grandes empresas, médias, pequenas, mercados, supermercados, padarias, açougue, e dentro do nosso lar. Todos nós exercitamos o trabalho, principalmente dentro do lar, né, gente? Para quem acha que o trabalho do lar é melzinho na chupeta, está precisando passar as férias todas em casa. Né? Fica o convite para aqueles que não fazem o trabalho do lar, né? Deem um mês de férias para aquelas que ficam, mandam elas para onde elas querem ir e fiquem em casa com o trabalho do lar, para que a gente possa se colocar um pouquinho no lugar do outro. Né? Não trabalhamos menos do lar em qualquer outro lugar, certo? Mas, como todo lugar é desafiador, desde daquele que cuida do lar, que tem que ficar já desde ser para os filhos: olha, faz a sua parte, fez isso, fez aquilo, e os filhos vão empurrando até que a mãe se cansa e faz. Nas empresas também tem os espertinhos que ficam ali enrolando o dia inteiro, né? Vai empurrando com a barriga até que tem um que vem e faz o serviço para ser entregue. Existe, não existe? Mas sempre tem aquele que faz, como a mãe, o pai, a avó, o avô, aquele trabalhador, né, que pega e tem um espírito coletivo, né, e faz a coisa acontecer, faz o serviço ser realizado e trabalha. Como foi lá com os trabalhadores da vida? Eles estavam lá a trabalhar, todos realizavam o trabalho, aqueles últimos que chegaram também fizeram a sua parte. Mas, será que até eles fazerem a sua parte, eles estavam
tranquilos, de boa, sossegados, como os jovens dizem, né? Suavão. Será? Será que ao estarem na praça, suas mentes estavam tranquilas, serenas, sossegadas, vendo o sol, né, se erguer, aquele sol ardido do meio-dia, o sol se abaixar e nenhum denário no bolso teriam ao fim do dia para talvez as suas famílias sustentar, seu próprio alimento poder adquirir? Como será que eles estavam? Exatamente como não poderiam, não saberíamos dizer. Mas estes vêm nos exemplificar. Porque até o Senhor Davi se espanta de ir lá e se afastar. Por quê? Será que é porque eles não queriam voltar para casa e encontrar a mulher lá e a mulher dar ordem para ele lavar a louça, fazer alguma coisa? Naquela época não, né, gente? Porque a gente sabe se hoje, ainda, no tempos que vivemos, ainda é difícil termos essa participação dentro do lar. Imagina lá naquela época, né? Infelizmente, nossas queridas mulheres eram tratadas. Provavelmente não era isso. Mas, acredito eu que eles estavam lá a nos dar um maravilhoso exemplo. O exemplo da esperança, da confiança de que ainda, apesar de que todo o tempo que se passou, todas aquelas horas do dia, eles teriam a oportunidade de trabalho, a oportunidade para que pudessem obter ali o recurso financeiro da época para os seus fins necessários. E talvez seja até por isso que esse Senhor Davi os contratou e lhe pagou com a mesma quantia. Pois, será que nos tempos de hoje teríamos tantos trabalhadores assim, esperançosos, confiantes e dispostos a realizar o trabalho? O trabalho está difícil, não está, gente? Tem bastante gente desempregada ainda, não tem? Mas está faltando trabalho? Será que realmente está faltando trabalho? Meus lindos e grandes pares de olhos emprestados, amada esposa Maria, tem um chamariz das páginas de emprego. A gente não passa uma semana sem ela. Está precisando de balconista ali, está precisando de madeira ali, está precisando de mecânico ali, está precisando de assistente de venda ali. Ela sempre vê uma placa de emprego. Eu fico feliz. Porque eu já cheguei a pensar para desempregado no filho. E nem vou precisar sair para procurar. Né? Vou poder fazer do meu lar a minha casa. Ficar lá só esperando ela dar uma plaquinha para mim. Porque os olhos dela chamam emprego. Mas será que é só ela que está vendo essas placas de emprego? Será que essas placas de emprego está só para esses olhos? Ou será que está para todos os nossos? E somos nós que na vida estamos vendo as oportunidades que nos são concedidas. Por quê? Talvez muitos de nós escolhemos a profissão que gostaríamos de ter. Do carpinteiro, que nos trouxe a mensagem, ao médico cirurgião, ao físico, ao engenheiro, ao secretário, ao diretor, ao repórter, ao professor. Escolhas fazemos, desejos de vontades temos, mas às vezes, para que lá pudéssemos chegar, caminhos necessitamos trilhar.
e as oportunidades batem às nossas portas, e não nos perguntamos enxergar. Porque se o desafio bate à nossa porta, porque a oportunidade por trás dela se faz a todos nós. Como esses trabalhadores que no dia sofreram, estes somos nós representados nos dias de hoje, mas repletos de oportunidades. Porque se a medicina não posso empregar nos instantes atuais, o que com outra profissão posso aprender, posso realizar? Se a dificuldade de ser aquele que vende produtos, mercadorias, serviços, como vendedor, está difícil, porque eu não posso me dar a oportunidade de aprender uma nova profissão, como a marcenaria. E além de aprender a profissão, fazer dessa dos recursos financeiros mais melhor. Será que o marceneiro que foi vendedor um dia vai conseguir fazer um marketing, uma propaganda melhor do que nós a respeito dessa mesa? Podíamos aqui falar que aqui há uma linda mesa, toda enfeitada, uma linda toalha, tem bordinhas que eu já pus na mão, né? Com certeza ele venderá muito melhor do que nós, dando a qualidade à madeira, dando a beleza para a madeira e muitas vezes nós. Porque ele pôde, através da oportunidade de uma profissão, se enriquecer, se qualificar, adquirir para si novos aprendizados, que se somaram à oportunidade da nossa vida. E elas assim a nossa vida, repleta de oportunidades para que possamos, aos poucos, ir somando no trabalho, no sábado, de nossa vida. Jesus, quando veio fazer, através dessa parábola, este ensinamento do Senhor da Vinha, ele veio também nos chamar a pensar no que aqueles trabalhadores estavam curtindo. Que era o quê? As uvinhas. Todo mundo aí gosta? Saborosas, não são? De diversas formativas, as pequenininhas, as grandes, as roxinhas, as mais escurinhas, as verdes clarinhas, certo? Todas com as suas particularidades. Todas com as suas formas, todas com os seus sabores. E por que essa comparação? Vamos lá entender um pouquinho sobre as videiras, os pezinhos de ouro. Jamais imaginava que era tão trabalhoso assim. Que elas davam trabalho como os jovens rebeldes dão aos seus pais. E jamais imaginaria também que, como os nossos pais, os nossos avós, estas também seriam as mais experientes. Porque as videiras, para chegarem
ao ponto de nos possibilitarem a saborear as uvas, os sucos, os vinhos e todos os seus derivados desse seu saboreado sabor. É como nós. Precisam passar por todo um processo de aprendizado, de crescimento, de maturação. E para isso, elas trabalham bastante. E também não trabalham como nós. Para o seu desenvolvimento, o seu crescimento, há diversas fases que ela precisa passar para que possa sair da infância para a adolescência e somente na maioridade ofertar o melhor fruto. Há uma semelhança de fato conosco, não há? Existe ou não existe uma semelhança conosco? Existe conosco, não existe? Não precisamos? O que estamos fazendo aqui hoje? Não estamos como as videiras regando o nosso próprio plantio. Estamos aqui a buscar o conhecimento e o esclarecimento. A videira precisa dos nutrientes, da água, mas também sofre com a agitação. Nós não sofremos com os desafios. Nós não sofremos com os problemas. Eis a oração que Jesus quis fazer para nós. Junto ao Senhor da Vinha, junto a essas videiras, mas veio nos convidar a sermos os trabalhadores. Trabalhadores de qual hora? Das 6 da manhã? Das 9? Do meio-dia? Da última? Da penúltima? Jesus vem nos convidar a ser trabalhador da última hora? A última hora do nosso tempo. Do nosso tempo, não do tempo do relógio. Não no tempo do sol que nasce e se põe. Porque Ele, na sua infinita bondade, entende que todos nós temos o nosso tempo. E que todos nós damos imenso trabalho a Ele. Porque Ele nos oferta o trabalho diariamente, nos oferta diariamente as oportunidades e nós, através do desculpismo, não atendemos o seu chamado. Porque através de inúmeras encarnações, estamos aqui ainda a sermos as videiras rebeldes, adolescentes, que não querem ouvir o Senhor da vinha, o Senhor da vida, e procuram as facilidades da vida. Por que será que os primeiros trabalhadores reclamaram em relação aos últimos? Porque tiveram a olhar e ver que a vida do outro foi mais fácil do que a sua. Ao olhar julgador, possa ser esse, mas não conseguimos saber o que se passa na vida interior de cada um, para que
consigam compreender o chamado ao trabalho ação, ao trabalho do serviço, ao trabalho do bem, do amor e da caridade, para o outro e para conosco, aceitando o convite de Jesus. Em um dos exemplos estudados rapidamente, é feita uma comparação. Já que estamos aqui entre o público assistido e trabalhadores da casa, onde um dos assistidos à palestra, que vem assistir a palestra, passa a assistir às palestras já há aproximadamente os seus 70 anos de idade. Bastante tempo, né, gente, para começarem a buscar uma religião, uma doutrina, um esclarecimento. Se a gente for olhar o tempo da nossa média aí de nossa vida, certo? Mas na casa já existia aqueles trabalhadores que estavam lá, ó, há muito tempo. E esse indivíduo que passou a assistir a palestra, não somente assistindo, passou assistindo, compreendendo e colocando em prática o que havia entendido, trabalhando na sua mudança interior, na sua mudança moral. E assim que este fez, e conseguiu desencarnar em uma condição melhor do que aqueles trabalhadores que já estavam há tempos na casa, servindo do seu trabalho, ação, do abrir uma porta, colocar uma água, simplesmente falar a respeito do bem. Mas, se olharmos com um olhar julgador, aquele que sempre compara, poderíamos dizer que então esses trabalhadores não precisam aprender muita coisa ainda, porque se a pessoa de 70 anos chegou e com um estalar de dedo já conseguiu ficar melhor do que aqueles que estavam, esses estariam em situação inferiores a essa pessoa. Este outro apenas era o trabalhador da 10ª comunhão. Era aquele que naquele momento era um momento adequado para que ele pudesse se transformar, se modificar, porque todos nós necessitamos passar pelo plantio, pelo cultivo, para que possamos aí sim realizar as nossas vidas. E para isso necessitamos apenas cuidar de nosso tempo, cuidar do que fazemos do nosso tempo, do que estamos proporcionando para nós através do tempo, do trabalho útil, já que todo trabalho útil, tudo aquilo que de bem podemos fazer, porque não temos apenas o espaço da casa espírita para fazer o bem. Temos o tempo em todos os lugares a qual estamos e passamos, do nosso lar ao emprego, à condução, ao transporte público, à rua, a exercitar esse bem, esse amor, esse carinho, principalmente para conosco, porque é o que estamos fazendo aqui, não é? Todos concordam que aqui estamos a fazer um bem para nós mesmos? Estamos, não estamos?
mas estamos sozinhos nessa vida? Não estamos, né? Se estamos bem, ao chegar em casa, vamos conseguir fazer o quê? Levar o bem para lá. Porque por mais que eu tenha saído de lá, pé da vida, com mozão, quando entrar, eu estou diferente. Quando eu voltar, eu não esgano o filho pelo pescoço. Porque eu vim aqui e através da prece maravilhosa, a aquietar, a acalmar nossos corações e nossos pensamentos, aos ensinamentos que nos são concedidos, passamos a por pequenos instantes contribuir também. Mas Jesus vem nos convidar a que não façamos disso apenas pequenos instantes, mas sim horas de nossos dias. Se eu consigo isso apenas por instantes ao sair da casa espírita, trabalhemos mais as nossas mentes, através dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, das orações, das boas leituras que nos foi feita, para que possamos, por mais tempo, cultivar a nossa videira, nutrir a nossa videira da vida eterna. Porque a videira que não levou apenas uma existência, encarnou por N vezes para poder dar os mais belos frutos. E assim somos nós. Aceitarmos esse convite de Jesus, a nos cultivar através desses bons nutrientes, para que sejamos os seus trabalhadores de todas as horas. Esses trabalhadores que braçalmente, fisicamente, realizam o trabalho, mas que amorosamente, emocionalmente, sentimentalmente, também realizam o seu trabalho. Porque a transformação de cada um de nós só acontecerá através do trabalho. A transformação planetária só acontecerá através desse trabalho. E não é um trabalho de nenhum trabalhador nessa casa. É apenas do nosso trabalho. Individual, mas e coletivamente. Como as mais lindas videiras, seremos todos nós juntos. Desfrutarmos dessa beleza, olhando para ela e vendo tudo que se descobre a ela com um olhar diferente, com um olhar adocicado como o das outras. Então, todos nós aceitemos esse convite de Jesus a sermos esses trabalhadores de todas as horas. Desculpem pela emoção. Obrigado pela oportunidade que aqui me é ofertada para que possa, esse pequenino, infante,
Vamos agradecer nesse momento as palavras do nosso irmão também, que nos trouxe essa passagem. Que é uma pérola para os nossos corações. Que todos nós que buscamos trabalhar a vinha de Jesus, todos nós que fizemos algo de diferente a cada dia, somos esses trabalhadores da última hora. Jesus nos convida diariamente para buscarmos esse propósito. Que nós não viemos aqui a passeio apenas para desfrutar das coisas materiais. Somos espíritos imortais que buscam o reino dos céus em nossos corações. Portanto, que possamos assimilar as palavras ditas nesta tarde. O tempo hoje, o que é 100 anos para um espírito que é imortal, para um espírito que ainda se arrasta nas bazelas do passado. Que possamos nós buscar essa luz e voltarmos melhores com a nossa verdadeira pátria. Quando Jesus perguntou a Pedro, tu me amas? Ele disse, amo, Senhor. Jesus falou mais de 2 vezes, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Mas por quê? Faz repetidamente esse questionamento. Jesus já previa o que iria acontecer quando os guardas vieram para prender Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas um trabalhador como Pedro, na sua consciência, ele sabia a quem ele estava seguindo e se tornou um grande trabalhador na cidade do Cristo.
Bendito sois vós, Senhor, entre nós. Abençoa cada um de nós, os nossos passos. Transforma, Senhor Jesus, este homem velho num homem novo, cheio de virtudes, cheio de esperança e dias melhores. Que a sua paz, Jesus, faça morada no coração de cada um de nós. Que essa luz que nos ilumina há mais de 2000 anos possa permanecer sempre na nossa trajetória evolutiva. Obrigado, Senhor. Obrigado, queridos amigos da espiritualidade. Obrigado, Mãe Maria de Nazaré, que sempre nos cobre com o seu manto sagrado e nos fortalece na seara do seu Filho muito amado. Que a paz do Cristo esteja com cada um de nós.